vez que a gente fala o nosso sangue, a gente fala, né? AB positivo, AB negativo, né? O positivo. O que é esse positivo e negativo? É o fator RH, também chamado sistema RH, tá? É um outro tipo de proteína que tem na hemácia. Não tem tipo A, tipo B, né? E a gente vai ter também o tipo RH, que a gente chama de fator RH. Esse nome RH vem porque isso foi descoberto no macaco do gênero Rhesus, né? Rhesus em latim tem RH, Rhesus. Então ficou fator RH, tá? Depois a gente viu que nos humanos também tem, tá? Então as hemácias que têm esse fator RH, que é essa proteína, a gente vai chamar de RH positivo, tá? As que não têm essa proteína RH, mas pode ter A, pode ter B, tá? Isso independe. Mas aqueles que não têm o RH, o fator RH, a gente chama de RH negativo, tá? Bom, o positivo, como tem essa proteína, o que acontece? Pode receber dele mesmo ou pode receber do negativo. Por quê? Porque o negativo não tem proteína nenhuma, tá? É como se fosse o O. Então, ele não vai produzir anticorpo contra o negativo. Já o negativo, como ele não tem proteína nenhuma, tá? Ele pode até doar para o positivo, mas ele não pode receber. Por quê? Porque ele não vai reconhecer essa proteína fator RH da hemácia do doador e vai começar a produzir anticorpos, ou seja, aglutinina, contra esse sangue, tá? Bom, em relação à genética do sistema RH, do fator RH, tá? O gene para RH positivo é um gene dominante, uma dominância completa, tá? E o gene para RH negativo é um gene recessivo, tá? Então, aqui eles preferiram usar o R por causa do RH, tá? Mas é o que eu sempre falei, você pode usar estrelinha, bolinha, Z, X, M, tá? Positivo, Rzão, Rzão, tá? Ou Rzão, Rzinho, uma vez que é dominante, ou seja, o heterozigoto também será o fenótipo positivo. E o negativo, Rzinho, Rzinho. Existe uma doença que a gente tem que falar, que ela é a eritroblastose fetal. Aqui tem um monte de coisa escrita, tá? Mas o que é, tá? Quando a mãe, ela tá em gestação, né? Tem um momento que o sangue da mãe se mistura com o sangue do filho. Tudo bem? E aí o que acontece? Se a mãe é negativa e o filho é positivo, a mãe vai começar a produzir anticorpos contra o sangue do filho. Só que também tá nesses 9 meses, ainda dá para nascer o filho, não tem problema. Isso no primeiro filho, tá? Mas ela já tem aqueles anticorpos. Caso ela tenha um segundo filho e esse filho for RH positivo, sendo a mãe RH negativa, tá? O que vai acontecer? Esses anticorpos vão acabar inviabilizando o feto, tá? E aí ela vai ter um aborto. Então, a primeira coisa quando a gente está grávida, as mulheres, é procurar saber o tipo sanguíneo da mulher, né? Se a mulher for negativa, ela muitas vezes ela já recebe uma vacina, principalmente se ela já teve um filho, ainda mais que esse foi positivo, recebe uma vacina para tentar inibir a produção e a ação desses anticorpos para que a mãe não mate o feto, tá? O nome dessa doença é eritroblastose fetal. Mas se você quiser um nome mais científico, tem gente que chama de doença hemolítica do recém-nascido, que é o DHRN. E não podemos esquecer, se bem que ninguém fala disso, né? Mas você é aluno do IFSC, do sistema MN, que é um caso de codominância. Além do sistema ABO, tá? Além do positivo e do negativo, você também tem nas suas hemácias uma proteína que pode ser ou a M ou a N. Por que ninguém fala do sistema MN? Porque você não produz anticorpo para isso, sabe? Então você não tem problema na hora de doar sangue, tá? Não é uma coisa que você vai receber um sangue diferente do teu e você pode morrer, ou o seu sangue entrar em colapso, tá? Então por isso que ninguém fala sobre ele, mas o que não significa que você não tenha, tá? Então também são proteínas que estão nas hemácias, mas elas não são levadas em conta na hora de se fazer a transfusão, tá?
Então, existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de fenótipos. Aquela que tem o sangue M, aquela que tem o sangue M e aquela que tem o sangue MN, tá? Pessoas do sangue M, né, que tem a proteína M nas suas hemácias, elas são, por que eles colocaram aqui o L? Não sei, mas tanto faz, né? LM, LM, tá? Pessoas do sangue N é LN, LN. E pessoas do sangue MN é LM e LN. Uma pessoa do sangue M pode doar para um sangue MN? Pode. Uma pessoa do MN, ó, tem um N aqui que não tem no M, pode doar para o sangue M? Nesse caso, pode, tá? Então, não vai produzir os anticorpos que vão aglutinar lá o sangue. Então, ninguém fala sobre isso, mas existe e você tem isso dentro das suas hemácias. Então, vamos lá. Como cai no Enem? Mais um exercício. E vamos dificultar um pouquinho, porque agora a gente vai colocar tanto sangue ABO quanto RH, tudo junto e misturado. Então, vamos lá. Qual a probabilidade de um filho do casal 5-6, ó, o 5 aqui e o 6 aqui, né, de ter sangue do tipo O, RH positivo ou A e RH negativo, tá? B, quando o homem 6, tá, ainda era noivo da mulher 5, uma antiga namorada, ORH negativo, o acusou de ser pai do seu filho, uma criança A negativa. Pelo que você conhece de herança dos grupos sanguíneos, essa acusação tem procedência? Letra A. Qual a probabilidade de um filho do casal 5-6 ter sangue, tá? Primeira coisa que você tem que saber é o genótipo dessa galera, tá? Então, o 6, O, então já sei que é Izinho, tá? O 5, a menina é A, então é IA alguma coisa, né? A menina é negativa, então ela vai ser Rzinho, né? O cara é positivo, então ele vai ser Rzão alguma coisa, tá? Como é que eu sei o genótipo dessa menina? Se é IA ou é IAzinho? A mãe dela é O. O é o quê? Izinho. Então o Izinho foi para a filha. Então com certeza ela é IA. Izinho, Rzinho, porque ela é negativa, tá? E esse cara aqui? Izinho, porque ele é O e ele é RH positivo, né? É Rzão alguma coisa. Mas eu sei que a mãe dele, ó, é RH negativo, ou seja, é Rzinho, tá? Se ela é Rzinho, com certeza um Rzinho foi para ele. Então, ele é Rzinho. Tudo bem até aí? Se você não conseguiu sacar ainda, você volta ao vídeo. Então, a gente tem o IAzinho, Rzinho, da 5, 6, Izinho, Rzinho. Tá. Como é que a gente faz isso? Quadro de Punnett. Você pode fazer separado, IAzinho com Izinho, você fez um e depois você faz o Rzinho com Rzinho, tá? Ou você faz junto. Como é que você montaria junto os gametas? Você sempre pega um gameta do ABO com um gameta do RH e junta. Como assim? Então, aqui, ó, IARzinho, tá? Seria um gameta. IARzinho, tá? Depois você teria o outro Rzinho. Mas é a mesma coisa, né? Vai dar a mesma coisa. Então, você não precisa fazer. Izinho, Rzinho. Tá? E Izinho, o outro Rzinho. Que é a mesma coisa. Então, você não precisa fazer, tá? E aqui, esse cara aqui. Izinho, Rzão. Izinho, Rzão, tá? Izinho, Rzinho. Izinho, Rzinho. O segundo Izinho. Izinho, primeiro Rzão. Já tem aqui, não precisa repetir. Izinho, Rzinho. Já tem aqui, não precisa repetir, tá? E aí você cruza IA com Izinho
e Azinho. Rzinho com Rzão, sempre o maiúsculo na frente, tá? Rzão, Rzinho. E A com Izinho e Aizinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Izinho com Izinho, Izinho, Izinho. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Izinho com Izinho, Izinho, Izinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, o que pergunta? Qual a probabilidade de ter o sangue do tipo O positivo? O positivo. Só aqui, ó. Esse é A, esse é A, esse é O, esse é O. Só que esse é O negativo e esse aqui é O positivo. Então, das 4 possibilidades, você tem aqui, para O positivo, 1 em 4, tá? Ou, quando é ou, você faz o quê? Soma, né? E ele quer saber A negativo. Esse é A, esse é A. Esse é positivo, Rzão, Rzinho, e esse é negativo, Rzinho, Rzinho. Então, também 1, 4, tá? Quando a soma de fração, lembra? Você soma os numeradores e mantém o denominador. Vai dar 2 quartos. Que é a mesma coisa que 1 meio. Que é a mesma coisa que 0,5, né? Que é a mesma coisa que 50%. Isso é matemática básica, tá, galera? Beleza? Então, você tem 1 quarto de O positivo e 1 quarto de A negativo. Ah, professora, mas eu prefiro fazer separado, tá? Eu quero fazer primeiro o ABO e eu quero fazer depois o RH. Não tem problema. Você faz um quadro de Punnett para o ABO e um quadro de Punnett para o RH. Não precisa fazer junto, tá? A gente só faz junto, principalmente quando depois que a gente estuda a segunda lei de Mendel, mas eu já dei uma palhinha, né? Então, os 5, 6 que a gente tá vendo, né? Então, a mãe é Iaizinho. Então, você bota ela aqui. Iaizinho. O pai é O, né? Izinho. Tanto faz você colocar 2 izinhos, ou um izinho só, porque o resultado vai ser o mesmo em relação ao izinho, né? Então, aqui vai dar Izinho, e aqui vai dar Izinho, Izinho, tá? Então, e aqui a gente vai fazer uma tabela de Punnett para RH. A mãe é Rzinho, Rzinho, então a gente vai colocar só um Rzinho aqui. E o pai é Rzão, Rzinho. Rzão e Rzinho. Então, a probabilidade de ter filho é Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Tá. Então, eu quero a probabilidade de um filho do casal 5, 6, né? Ter sangue do tipo O positivo, ou seja, OE positivo ou AE negativo. Bom, então, vamos lá. OE positivo, O meio, né? E vezes positivo, meio, porque só pode ser positivo ou negativo, né? Beleza. Ou, quando é ou, você soma, quando é e, você multiplica, né? A negativo, ou seja, ele é AE negativo. Então, A, com a chance? 1 em 2, E negativo. E multiplica, negativo, 1 em 2. Tá? Na equação, você primeiro resolve sempre multiplicação e divisão e depois você resolve soma e diminuição. Lembra? Meio vezes meio dá o quê? 1 quarto. Porque você multiplica o numerador e o denominador. Mais meio vezes meio, 1 quarto. Né? 1 quarto mais 1 quarto, lembra? 2 quartos. Tá? Que é igual o que você tinha visto anteriormente quando você fez tudo junto, que é 50%. Tá? Porque vai dar 1 meio, que vai dar 0,5, vai dar 50%. Então, tanto faz a forma que você vai fazer, se você vai fazer junto ou se você vai fazer separado. Faça da melhor forma possível para você, tá? O resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Letra B.
Quando o homem 6 ainda era noivo da mulher 5, né? Ou seja, antes deles terem um filho lá, tá, ó, tudo isso daqui é bem meio machista, né? Meio bem arcaico, né? Ou seja, a pessoa tem que casar para ter filho, mas tudo bem. Uma antiga namorada, O negativa, ou seja, como é que ela era? Izinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, acusou de ser o pai do seu filho, uma criança A negativa. Pelo que se conhece da herança dos grupos sanguíneos, essa acusação tem procedência? Vamos fazer o teste de Punney aqui. Primeiro a gente vai fazer junto, tá? Izinho, Rzão. Izinho, Rzinho. Aqui tem um Izinho, então vai ficar a mesma coisa, o segundo Izinho. Izinho, Rzão, Izinho, Rzinho, tá? Como é que é a moça? É Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho, porque ela é uma negativa, né? Então, o primeiro Izinho com o primeiro Rzinho, primeiro Izinho com o segundo Rzinho, vai dar a mesma coisa, então a gente não repete. Segundo Izinho com o primeiro Rzinho, vai dar a mesma coisa, a gente não repete. E segundo Izinho com o segundo Rzinho, também vai dar a mesma coisa, então a gente não repete. Então, quais são as chances de ter a criança? Izinho, Izinho, Rzão, Rzinho, ou seja, O positivo, e Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho, ou seja, O negativo, tá? A criança é A negativo, nem precisava fazer o RH nesse caso, tá? Então, a criança é dele? Não, tá? Não tem como ser dele, não precisa nem pedir teste de DNA. Se eu quisesse fazer separado, tá? Muito fácil. O ABO, ele é Izinho e Izinho, não precisa repetir, né? Porque são iguais. Ela também é Izinho. Então, 100% de chance de nascer um menino Izinho, Izinho, uma criança Izinho, Izinho. Eu não sei se é filho ou filho. Mas aqui já diz que é A, ó. Então, só você fazendo tipo ABO, você ia já ver que essa criança não poderia ser dele, tá? Beleza? Provavelmente ele era um cara ricaço, aí ela quis dar o golpe. Show de bola? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Vamos depois para a segunda lei de Mendel e aí a gente marca uma aula só de exercício, tá? Beleza? Fiquem bem e até a próxima.